batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Esse é o último vídeo da nossa série, em qual estou contando aqui a minha experiência para vocês sobre batismo com o Espírito Santo e com fogo. Vi aqui em alguns vídeos meus que vocês têm muitas dúvidas sobre isso, né? Em relação a batismo com o Espírito Santo e questão das línguas. Então, eu quis trazer essa minha experiência aqui, né, para vocês. E por isso ficou em 3 vídeos. Se você não assistiu as primeiras partes, 1 e 2, vai lá para dar uma conferida e depois você volta aqui para assistir esse. Já me segue aqui nesse perfil, que a gente fala de mundo espiritual, libertação, vida com Deus, e eu te conto algumas experiências bem legais. E vamos lá para esse vídeo. Então, eu quero dizer para você como é que foi depois, né? Eu contei toda a trajetória. E depois que eu recebi esse batismo com o Espírito Santo e com fogo, as coisas começaram a mudar na minha vida espiritual. Primeiro, comecei a ter mais fome e sede de orar, de ler a palavra do Senhor, mais força para jejuar, para fazer propósitos. Eu comecei a sentir mais vontade de evangelizar, pregar a palavra do Senhor. Então, não é que antes eu não tinha essas coisas. Tinha, mas minha experiência, gente. Eu senti que depois que eu recebi esse revestimento, né, de poder da parte do Senhor, porque o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder, eu senti que eu fiquei com mais autoridade. Porque até mesmo quando eu ia pregar ou louvar na igreja, eu era meio tímida. E depois que eu fui selada, né, que eu fui selada, não, depois que eu recebi esse batismo do Espírito Santo, esse revestimento, eu, gente, quando eu pegava o microfone, eu já tacava ali mesmo, assim, falava mesmo com uma autoridade, uma ousadia assim, meu tom, sabe? As pessoas olhavam pra mim assim, e eu senti, assim, uma unção diferente, né, fluindo em mim. E os dons, as coisas começaram a fluir. Eu comecei a ter mais visão. Eu me lembro que meus sentidos espirituais, eles foram muito aguçados, né? Por isso que é um dom muito importante. Busque, né? Se você não tem ainda o batismo com o Espírito Santo, busque, né? Porque esse dom, ele ativa muito mais rápido os outros dons, tá? E aconteceu depois de um tempo que eu já fiquei um pouco, assim, na terceira fase, né, do batismo com o Espírito Santo, o nível da vergonha de falar em público, de falar na frente do meu esposo, de falar na igreja. Eu sim fiquei com autoridade, ousadia ainda mais, né? Fluindo nos dons, mas eu ainda ficava meio receosa de falar na igreja, né? Via as pessoas falando, então às vezes eu falava bem baixinho, ou quando eu via que chegava alguém para falar perto de mim, eu não falava. Eu estava morrendo de vontade de falar em línguas, mas eu não falava, eu ficava me prendendo. Ficava me prendendo porque eu ficava com medo ainda, sabe aquele receio das pessoas acharem que eu estava ali, que não era de Deus, eu estava imitando, né? Então eu fiquei meio assim, receosa de um tempo, né? Porque a gente passa por alguns níveis. Primeiro, nível 1, de duvidar se realmente aquilo é de Deus, se realmente não é do inimigo, se você não está copiando alguém. Segundo nível, você já fala, já entendeu que é de Deus, já está falando. Mas você ainda fica ainda com aquela vergonha de falar na frente dos outros, na frente do esposo, da esposa, de alguém ali conhecido, né? Então, a gente vai passando por alguns níveis, né? Então, até depois fluir de uma vez mesmo, sair tudo isso daí, e você fluir de todas as formas ali, o Espírito Santo me orientando para você. E a questão do batismo com fogo é que o fogo, né, a palavra do Senhor, ele vai dar muitas passagens sobre isso. Mas quando você recebe o batismo com fogo, você não tem mais desejo pelas coisas que você tinha antes. Porque ele queima todas as impurezas dentro de você. Sabe? A vontade de pecar, as coisas que você tinha. Eu lembro que eu tinha muita. Eu tinha muito vício com pornografia, vício com bebida, com drogas. Então, até no começo, depois que eu servi o Senhor, eu já tive dificuldade, mesmo jejuando e orando, para vencer esses vícios. Então, quando eu fui receber esse batismo do Espírito Santo, eu sempre ouvi falar, devido ali aos estudos que eu fiz, pesquisas, de que pessoas que depois que receberam, elas não tinham mais vontade. E eu fiquei assim, então acho que isso aconteceu comigo, né? Porque o Espírito Santo ele vai nos limpando, ele vai nos lavando, a gente vai ali perdendo o prazer pelas coisas do mundo. Quanto mais cheio você é de Deus, mais as coisas do mundo não te interessam. Então você vai vencendo, você vai rompendo. Lógico que você também tem que fazer sua parte. Vida de jejum, de oração, né? Então, sempre quando eu pensava nas coisas que eu fazia antes, de vício, eu começava a orar em línguas. E aí, de repente, aquilo saía, sumia da minha mente, sabe? Porque, primeiramente, o diabo ele lança seta, o pensamento para você pecar vem para cá. Aí desce para cá. E quando desce para cá, o que você faz, né? Porque a palavra você fala que a gente que dá luz ao pecado, né? O inimigo, ele coloca ali na sua cabeça. Você que vai dar luz ao pecado. Você que decide se faz ou não. Ele lança dele. Agora, se você faz, se você cai, aí é você que decide, né? Você tem o poder de dizer não. Por quê? Porque você tem livre-arbítrio, né? Então, a gente resiste e vence com as ferramentas espirituais. Jejum, oração, né? E o dom de línguas, ele é fundamental. Porque quando eu recebi, eu comecei a sentir mais fogo. Eu comecei a sentir fogo demais. Fogo nas costas, fogo na mão, fogo no rosto. Então, antes eu sentia a presença do Senhor, diferente. Mas depois que eu recebi, com o fogo, queimou todas as impurezas dentro de mim. Me libertou de vícios, né? Não estou dizendo que foi em si isso, porque eu também já jejuava, fazia propósito para isso, né? Mas isso ajudou muito, porque o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. E com fogo, nossa, você
É totalmente diferente, gente, é totalmente diferente. Então, essa aqui foi a minha experiência para trazer um pouco de conhecimento para vocês. Se você gostou desse conteúdo, já comenta aqui, já quero te pedir que me siga aí, compartilhe o vídeo, né? Para que o TikTok entregue para outras pessoas. Eu fui monetizada aqui, né? Me ajuda aí compartilhando os vídeos, gente, comentando, né? Para aumentar aí o engajamento, abençoar aí, né? Essa é a minha vida. Para honra e glória do Senhor Jesus. E que o Senhor te abençoe. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? Você aí que foi batizado recentemente ou quer, venha esclarecer algumas dúvidas suas. Entenda que quando vem essas línguas na sua cabeça, só deixa sair, só deixa fluir, né? Rampa a primeira fase, que é essa. Não deixe com que a incredulidade e com que palavras e pessoas venham te desanimar. O Espírito Santo ele já está dentro de você. Porque quando a gente aceita Jesus, ele já vem morar dentro de nós. Então ele já está aí. O que falta é você receber esse revestimento, que é uma promessa de Deus para nossas vidas. E que o Senhor nos abençoe.